Para gravar. Pronto. Então, assim, eu disponibilizei esses 2 artigos que fazem toda uma trajetória muito legal sobre os programas de saúde que a gente tem no Brasil e um especificamente dos programas de suplementação nutricional, tá? Sempre com enfoque em segurança alimentar e nutricional, aquela pegada do Sisvan, né, que vocês sabem, né, de identificar grupo de risco, monitorar, fazer diagnóstico nutricional e tal. Eu vou pontuar algumas coisas aí no meio da nossa conversa. E aí a gente tem hoje adulto, né? Eu associei 2 aulas, uma para a gente falar sobre algumas características de avaliação, de assistência, de atendimento para o adulto, e uma outra que está lá na aula 10, né, que eu coloco até no título da nossa aula de hoje, falando sobre algumas características de transição epidemiológica, demográfica, nutricional, mais essa questão de saúde pública, tá? Então eu juntei um pouquinho esses 2 conteúdos, porque é bem pertinente. Então eu vou dar aula hoje normal para vocês, vou abrir o conteúdo e a gente vai ter aula. Como a hora que eu compartilho a tela eu não enxergo vocês, se tiver alguma coisa que vocês queiram comentar, libera o microfone e fala, Samantha, olha, aí a gente vai conversando, tá bom? Vocês têm reunião com a Ellen hoje? Amanhã? A gente do estágio tem amanhã. Então tá. Não, tudo bem, porque hoje ela tinha reunião e aí eu acabei estendendo aí, entrei no horário na reunião dela, só para eu me programar com vocês. Então, posso começar a compartilhar, gente? Vamos lá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Aula de adultos. Foi, né? Então, vamos lá, gente. Então, a nossa temática de hoje a gente vai falar sobre adultos, alguns aspectos no atendimento, né, do adulto e alguns programas, tá? Então, eu começo, na verdade, num cenário que eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar algumas vezes em algumas aulas, principalmente aquelas aulas de saúde pública, né? Que eu não sei se foi a Luciana que deu para vocês, a Lu Focchini, foi, né? E aí, no meio disso, eu cito um nome super importante, eu tô vendo o rostinho de alguns de vocês, eu cito um nome super importante, que é o nome do Josué de Castro. Esse nome diz alguma coisa para vocês? Vocês já ouviram falar dele? O Antônio tá fazendo assim, né? Eu espero que tenha mais gente fazendo assim. Não? Tem gente fazendo assim, assim. Bom, então vamos lá. Quem é o José de Castro? Né? O José de Castro ele foi um pesquisador que divulgou um material super importante para a gente, que chama Geografia da Fome. Tá? Então, o que é isso? Essa publicação do José de Castro aconteceu por volta ali de década de 50. E ele teve por objetivo mapear qual era a condição nutricional do nosso país. E aí, a partir do que ele conversou, eu quero abordar com vocês algumas temáticas, tá? Alguns conceitos que eu acho que são super importantes. Então, olha só, a partir dessa geografia da fome, então a gente tem aqui a figura do Brasil, né? E a partir dessa geografia da fome, o que o Josué de Castro ele discutiu muito, né? O Brasil, ele é um mundo, né, gente? Ele é um país gigantesco, super heterogêneo, com uma diversidade cultural, uma diversidade alimentar enorme. E é claro que essa diversidade ela também vai impactar na condição de saúde da população, né? E na qualidade de recurso que essa população recebe. Então ele começa esse trabalho abordando um pouco essas questões que acho que para a gente já estão bastante claras, né? E ele coloca que o Brasil ele pode ser agrupado em alguns espaços com algumas características similares. Então, o que ele coloca? Ele coloca que a gente tem aqui tanto a região amazônica
como a Zona da Mata aqui do Nordeste, né? Que é uma região que ele chama de região com presença de fome endêmica. Se a gente for olhar aqui um pouquinho esse mapa, o que a gente consegue identificar? Não sei se vocês estão vendo dentro dos quadradinhos, a gente tem a letra K, W, Z, e a gente tem uma legenda, né? Então, algumas dessas legendas falam de carência proteica, carência de cálcio, carência de vitaminas de complexo B. Então, mapeando mesmo quais são os principais problemas nutricionais para cada uma dessas áreas, tá? A gente vai contextualizar isso um pouquinho melhor à medida que a gente for conversando. Então, nessa região que ele fala aqui, que é a região da fome endêmica, né? Então, eu queria discutir um pouquinho com vocês o que significa a palavra endemia, porque hoje a gente está vivendo muito claramente um conceito de pandemia. Eu acho que até por conta do que a gente está vivendo, todo mundo entende de forma clara o que é pandemia, né? E quando a gente tem a ocorrência da doença dentro de uma frequência exponencial, então com um aumento muito grande no número de casos e que se alastra para diferentes nacionalidades, para diferentes países, numa característica praticamente mundial. É o que a gente está vivendo. Mas, além disso, a gente tem outros conceitos que precisam ficar claros e que são super abordados em saúde pública. Então, são eles surto, endemia e pandemia. Surto, endemia e epidemia. Alguém lembra o que significa, o que esses conceitos significam e quer falar para mim? Para a gente começar aí a discutir um pouquinho? Pode falar um de cada vez, pode errar, não tem problema, não precisa ter vergonha. Vai, Antônio, libera esse microfone e fala. Bom, pelo que eu me lembro, endêmico é concentrado dentro de um local, em uma região que você consegue delimitar. Tá. O surto é quando você tem uma explosão além do limite daquilo que é controlado. Então, aconteceu numa região que é endêmica, uma incidência muito grande de alguma coisa que está acontecendo, alguma doença, e aquilo extrapolou o limite que você considera como sendo normal. Isso você chama de surto. E o endêmico se deve à região em que aquilo aconteceu, porque não é espalhado, né? Por isso que aí você tem a epidemia e a pandemia. A pandemia é quando você alastra, você não tem mais controle e é um negócio desgovernado. Tá. Posso? Pode, fala, Sheila. Estou aqui lembrando, o Antônio falando, eu lembro que a gente teve isso na aula, acho que foi com a professora Sandra, e eu não sei, vou falar uma besteira aqui agora. Não tem problema, pode falar. Parece que o surto era alguma coisa de, sei lá, poucos casos, 3, 4 casos. A gente tinha aquela ideia de que surto seria uma coisa muito grande. Não sei se era isso, mas parece que ela deu um exemplo, sei lá, num condomínio pode ter um surto. E aí a questão do endêmico é uma coisa maior, né, que isso. Já é dentro do país, não ultrapassa fronteiras, uma coisa assim, não sei. Legal, então vamos lá. É um pouquinho de cada coisa. Vamos ver então. Então, quando a gente fala de surto, o surto é a ocorrência da doença, muitas vezes de uma forma explosiva, de uma forma inesperada, como o Antônio falou, mas fica numa região muito específica, numa área muito específica. Então, vou dar um exemplo aqui, a gente vai fazer um exercício para tentar imaginar o que é um surto. Eu não sei se vocês lembram, mas no começo do registro dos casos de Covid, a gente teve a ocorrência desse vírus num navio. Vocês lembram disso? Né? Então, suponhamos que essa ocorrência tivesse ficado só no navio. Isso seria um surto. Tá? Então, aconteceu num condomínio, como a Sheila falou, num navio, numa escola, tem um início explosivo, automaticamente um número de casos grande, rápido, mas não sai daquela região muito bem delimitada
Motivo pelo qual essa doença, normalmente, ela tem uma ocorrência fácil de ser detectada e fácil de ser tratada. Porque é naquela região que eu preciso atuar, tá? Então, isso é um surto. Quando a gente fala de uma epidemia, é como se essa ocorrência se alastrasse em um determinado país. Então, eu tivesse uma expansão do número de casos, mas essa expansão, ela não acontece em outros países, como é o que caracteriza uma pandemia. Então, eu ficaria, por exemplo, numa determinada cidade, num determinado estado ou até país. Isso é uma epidemia. A partir do momento que a ocorrência dessa doença, e aí quando eu falo em ocorrência, a gente pode falar em frequência e número de casos, tá? Que a ocorrência dessa doença ultrapassa nações, então começa, né, a ultrapassar outros países, isso toma uma característica de pandemia. Agora, o que é endemia? Endemia é quando eu tenho uma doença que ela não foi erradicada, ela continua acontecendo, mas dentro de um contexto controlado e esperado. Isso é endemia. Então, suponhamos, tá? Eu vou falar vamos imaginar uma doença X. Não importa qual é a doença, o que importa agora é o exemplo. Então, o que acontece? Eu tenho notificação dessa doença por um período mensal. Então, vamos supor, no mês de janeiro de 2019, eu tive 500 casos para cada 10 mil habitantes. Em fevereiro de 2019, eu tive 480 casos para cada 10 mil habitantes. Em março, eu tive 502 casos para cada 10 mil habitantes. Vocês percebem que está sempre dentro de um limite, uma ocorrência muito similar? Então, quando isso acontece, claro que num período maior, essa doença tem uma característica endêmica. Ela existe num contexto esperado. Tudo bem? Então, o Josué de Castro, o que ele fala? Ele fala, olha, lá na região da Amazônia, lá na região do Nordeste, especificamente na Zona da Mata, eu tenho um local onde a fome é endêmica. Então, quando eu penso em fome, eu penso em quê? Eu penso em privação. Lá naquela curva de Gauss que a gente conversou, eu penso em desvio à esquerda. Eu penso em resultados abaixo da minha medida de tendência central, escassez. Dentro de um contexto esperado, tá? Pronto. Depois disso, o que ele fala? Ele fala, olha, a região nordeste do semiárido é diferente. É uma região onde eu tenho fome epidêmica, ou seja, eu estou tendo um aumento no número de casos, uma característica de epidemia, tá? Então, isso mostra o quê? Primeiro, que a doença não foi erradicada e segundo, que ela não está controlada, porque eu estou tendo um aumento na ocorrência. E ele fala que lá na região centro-sul do Brasil é um outro contexto. A gente tem uma região de subnutrição ou o que ele chama de fome oculta. O que é essa fome oculta, gente? Vocês lembram o significado dessa fome oculta? É a deficiência de algum nutriente? Isso, Sheila. Então, por exemplo, quando o José de Castro fala que eu tenho uma região ali de fome, ele está falando de carência, ele está falando de privação e automaticamente um número grande de baixo peso, de baixa estatura, déficits visíveis, né? Muito claros. Quando a gente fala de fome oculta, subnutrição, a gente está falando de algo que muitas vezes é mais sutil. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um peso e uma altura dentro da normalidade, mas na hora que eu faço uma dosagem bioquímica, eu vejo que tem uma carência de ferro. Né? Então, essa pessoa é também uma pessoa desnutrida. Mas é um processo que está mascarado por uma adequação de peso e de altura. Né? Então, isso é muito legal, esse raciocínio, porque faz a gente ampliar muito
a compreensão que a gente tem de indivíduo malnutrido. O indivíduo malnutrido, durante muito tempo, falou-se que o indivíduo malnutrido era aquele que tinha desvio ponderal, né? Muito mais voltado para a carência. E hoje a gente sabe que o indivíduo malnutrido não é esse. E quando a gente olha para essas desnutrições ou essas subnutrições, a gente tem alguns nutrientes que têm um papel bem central aí, tá? Quais são esses nutrientes? O ferro, né? O ferro, a gente tem milhares de estudos, milhares de campanhas de suplementação de ferro, então o ferro é um deles. A gente tem o iodo, durante muito tempo a gente teve o quê? Uma característica epidêmica de bócio, hoje o bócio é endêmico. O que é isso? Eu tenho um número de casos pequeno, mas eu ainda tenho, dentro ali de um limite esperado. Por que a gente conseguiu transitar dessa condição de epidemia para endemia? Porque a gente teve adição de iodo no sal de cozinha. Então, a gente conseguiu ter uma medida aí pública que melhorou esse cenário, tá? Então, a gente tem atenção para ferro, a gente tem atenção para iodo, a gente tem atenção para vitamina A, principalmente na forma de retinol. E, mais recentemente, a gente tem ouvido falar muito da vitamina D, tá? Então, esses são alguns dos nutrientes aí que a gente tem um olhar mais importante quando a gente fala de subnutrição, pensando em população, né? Então, esse registro que o Josué de Castro fez foi super importante para mapear os problemas nutricionais que a gente tinha no nosso país e, a partir daí, tomarmos medidas mais efetivas, principalmente em nível primário, né, para que a gente conseguisse prevenir o agravamento de todo esse cenário, tá? Então, o Josué de Castro é super importante dentro da nutrição. Muito bem, então a gente estava falando aí de década de 50, década de 70, onde o meu cenário preponderantemente era do quê? Carência, escassez, baixo peso, baixa estatura. Lá para a década de 70, década de 80, o que começou a acontecer, gente? Globalização, urbanização, né? O advento da tecnologia, aumento do nível de sedentarismo. E aí isso automaticamente reflete no quê? No nosso padrão de saúde, né? Que é o que a gente tem aqui nessa figura que foi publicada lá no Caderno de Saúde Pública, olha só. E a gente tem como um nome de destaque aí o Carlos Augusto Monteiro, um pesquisador super importante que foi lá da USP, que foi o primeiro a descrever um fenômeno que a gente chama de transição nutricional, né? Que a gente já vai falar um pouquinho. Então, olha só, a gente tinha aqui década de 70, especificamente 1975, um perfil específico, e aqui a gente pode, deixa eu diminuir aqui um pouco, a gente pode ver que isso está relacionado, né, à obesidade. Então, olha só, pessoas, adultos com IMC maior do que 30 quilos por metro ao quadrado, na região Nordeste e Sudeste. Então, a gente tinha lá um determinado cenário. Que em 1989, o que aconteceu? Tá meio difícil de enxergar aqui essa tela branca, mas começou a aumentar, começou a fazer uma curva ascendente. Em 1996, a gente teve uma explosão, com exceção aqui de mulheres da região Sudeste, que teve uma queda, todo o resto teve um aumento. Então, o que começou a acontecer? Eu passei de uma população com escassez para uma população com excesso. Excesso do quê? Excesso no consumo de alimentos altamente palatáveis, processados, ultraprocessados e uma condição de sedentarismo. Então, aí a gente tem 3 conceitos que são super importantes e que precisam estar muito frescos na cabeça de vocês. Transição nutricional, transição epidemiológica, que caminha de forma muito direta com a nutricional, e a transição demográfica. Vocês lembram dessas transições? Tem alguém que quer contar para mim? O que lembra em termos conceituais? Vamos lá, gente. O César deixou vocês cansados? Judiou de vocês, o César?
Desde as 18 horas aqui no Zoom. Por que, Sheila? Matéria de TCC ainda. Ah, vocês tiveram TCC, é com o César? Não, eu tenho com a Mônica. Com a Mônica, uma Moniquinha. Depois vocês tiveram aula com o César e agora comigo. Ou seja, é um intensivão, né? Exatamente. Mas vamos tirar mais uma forcinha, ó. Falta pouco, falta o quê? Falta 40 minutos de aula, passa rápido. Vocês lembram o que é isso? Vou dar uma pista. Transição nutricional, desvios nutricionais, né? Então, eu saio de um cenário de desnutrição e vou para um cenário de obesidade. Então, a década de 70 é um marco aí para essa transição, tá? O que mais que acontece, gente? Transição epidemiológica. Quando a gente fala de transição epidemiológica, é a mudança do tipo de doença que incide essa população. Então, olha só, se eu tinha um cenário de desnutrição, provavelmente, qual era o tipo de doença que acometia muito essa população? Doenças transmissíveis, né? Então, agora eu vou lá longe. Se vocês lembrarem da aula de vocês de epidemiologia, história natural da doença, tô indo longe, hein? A gente tem lá o período pré-patogênico e período patogênico. Onde o período pré-patogênico a gente fala de tríade epidemiológica, onde a gente tem lá os fatores que estão diretamente relacionados com a ocorrência de doença. Então, eu tenho o ambiente, eu tenho o hospedeiro, e quem mais que eu tenho? O vulnerável, né? O susceptível. E lá no meio, quem eu tenho? O vetor, que é quem passa o agente que vai ocasionar a doença. Então, eu tenho uma frequência super alta de doenças transmissíveis, eu tenho uma condição higiênico-sanitária super precária, né? Então, falta de esgoto, água tratada. E à medida que essa transição, essa globalização, essa industrialização vai acontecendo, o que acontece? Eu passo a ter um pouco mais de recurso, principalmente recurso relacionado a tratamento de doença. Junto com esse aumento de caloria, com esse consumo de ultraprocessados, vai explodir o quê? Obesidade, diabetes, as doenças associadas a essa condição de excesso de peso, né? E que são doenças não transmissíveis. Então, essa mudança de cenário é a transição epidemiológica. Tá? Agora, olha só, gente, é uma coisa que é meio óbvia quando a gente fala, mas que no dia a dia a gente esquece. Não é só porque a gente tem um cenário hoje em dia muito frequente de obesidade que a gente deixou de ter carência, né? A gente continua tendo casos importantes de desnutrição e casos importantes de baixa estatura. Tá? Isso é um fato. O que acontece é que proporcionalmente o número de obesos e de doenças não transmissíveis é muito maior. Mas isso não quer dizer que eu não tenho outro extremo, tá? Tranquilo? E transição demográfica? Vocês lembram? Quando vocês vão ler um artigo científico, que chega lá na parte de metodologia, tá lá, dados demográficos. Que dados que o artigo aborda, vocês lembram? Fala, Antônio, vai. Você está falando que você está tendo a migração de um problema de um determinado local para um outro. Então, você está mudando a sua demografia, você está mudando a sua região onde aquele evento está acontecendo. Então, você tem uma transição, né, de um lugar para o outro. Então, Antônio, você sabe que a gente tem uma tendência super forte a fazer a leitura de transição demográfica com relação a isso, né? Mas não é. Os dados demográficos, tudo bem, não tem problema. Os dados demográficos, eles estão relacionados à idade. Pode perceber, quando vocês pegam um artigo científico, o dado demográfico, eles abordam distribuição da amostra da população de acordo com gênero e faixa etária. Então,
Hoje, quando a gente pega a média de idade da população, o que a gente encontra? A gente não encontra um cenário de uma população mais idosa? Por quê? Porque lá também, por volta da década de 70, a gente começou a ter mais controle de natalidade, mais políticas olhando para isso, né? E a gente começou a ter um controle do índice de natalidade bem importante. E hoje a população está envelhecendo mais, então a gente está tendo uma mudança da nossa pirâmide etária, né? Então, muito mais gente idosa ou em processo de envelhecimento do que pessoas jovens. Isso é transição demográfica, tá bom? Então, essas são as 3 transições importantes que a gente precisa ter claro na cabeça e que elas aconteceram de maneira muito próxima. Então, a epidemiológica, a demográfica e a nutricional. Tudo bem? Beleza. Posso seguir? Então, olha só, gente. Então, o que começa a acontecer, né? Então, a década de 80, tal, eu começo a ter um cenário de um aumento importante do número de pessoas com excesso de peso. E aí, quando eu falo de excesso de peso, eu tô falando tanto de sobrepeso quanto de obesidade, tá? E como isso vem num crescente importante, a gente começa a ter programas de atenção primária. O que é um programa de atenção primária? É aquele programa que atua preventivamente. Então, tudo que é primário, nível de assistência primária, é preventivo. Então, a gente começa a ter aqui o destaque para algumas ações que visam promoção de saúde, ó. Então, o Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi publicado em 1999, de autoria lá do pessoal da USP, da Saúde Pública, né, a Sônia Tocunduva Filho. Foi publicado um documento sobre estratégias de amamento e alimenta Brasil, então incentivando o aleitamento materno exclusivo. Né? Por quê? Porque a gente sabe que o leite materno ele tem um papel importante na prevenção dos 2 desvios nutricionais, tanto obesidade quanto desnutrição. Né? Porque a criança que recebe leite materno, ela tem menos chance de alergia, menos chance de diarreia, de desnutrição. Tivemos aí o Pacto Nacional para Alimentação Saudável, estratégias intersetoriais. Então, quando a gente fala intersetorial aqui, né, pensando na questão do SUS, Sistema Único de Saúde, que foi implementado lá na década de 80 para prevenção e controle de obesidade. O surgimento do Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos, valorizando todo o processo de transição ou de introdução alimentar e que caminhava junto ali com aquela estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Controle e regulação de alimentos, então buscando o quê? Especificamente essa esfera, segurança alimentar e nutricional. Então a gente começa a ter uma série de políticas, e aí aqui que eu acho interessante vocês darem uma lida naquele material que eu deixei para vocês, né, naqueles artigos, porque eles fazem uma trajetória bem bacana, com base até, já venho aqui, tá? Com base até aqui nessa figura que eu coloco para vocês, abordando um pouco a importância do ENDEF, que é o Estudo Nacional, né, de Despesas Familiares, o PNSN, que é o Programa Nacional de Saúde e Nutrição, o POF, porque eles são importantes ações diagnósticas da condição de saúde nutricional da nossa população. A partir desse diagnóstico, eu consigo reconhecer claramente o que, gente? Quais são as medidas de atenção básica que eu preciso fazer, né? E isso fica muito claro quando a gente observa aqui, por exemplo, o que o ENDEF lá na década de 70, ele observou. Então, percebam aqui os números que a gente tinha de excesso de peso para homens e para mulheres e o que foi observado lá na Pesquisa Nacional de Saúde em 2013. Olha o aumento que a gente teve de pessoas com excesso de peso. Então, eles vão mapeando, assim como o Josué de Castro fez lá atrás, esses programas eles vão mapeando a nossa condição de saúde, tá? Então, é super importante que a gente valorize isso. E aí, a partir daí, o que aconteceu, gente? Em 2003, especificamente, a gente teve uma ação super importante, diretamente vinculada aí ao programa Bolsa Família, que foi o quê? A criação do CAD único,
de um cadastro único das famílias consideradas famílias em vulnerabilidade, né? O que são essas famílias em vulnerabilidade? Que moram em área de risco, que têm baixa escolaridade, que precisam ser beneficiados dos programas assistenciais, né? Então foi feito esse cadastro único para que a gente pudesse aí reconhecer especificamente quem é esse público que precisa de medidas assistenciais mais efetivas, tá? Então por isso que eu peço que vocês leiam um pouquinho desses artigos, porque eles falam exatamente esse cenário e essa abordagem que eu comentei com vocês. Dando um pouquinho mais, né, de contextualização nessas transições todas aí que a gente está vendo, olha só que legal, a gente tem nesse artigo, ainda a partir da década de 70, olha só, com medidas de 5 em 5 anos, né, alguns cenários específicos. Então, olha só, o bócio, né, em escolares, invisível ou palpável. Lembra lá das fotos que vocês viram de bócio endêmico? Né, que essa região do pescoço, a tireoide bem protuberante, né, não precisava nem apalpar. E a gente tem algumas carências mais sutis que são mais sensíveis à palpação. Então, olha só, o que aconteceu? Onde está o bócio? Aqui. Então, eu tive uma queda importante na ocorrência do bócio. Ele não foi erradicado. Não foi erradicado, mas hoje ele tem uma característica de endemia, tá? Depois a gente tem aqui a anemia. Então, olha aqui, a anemia é o item B, tá aqui, olha. Então, a gente teve um aumento nos casos de anemia, né? Então, mostrando o quê? Que a fome oculta ainda está muito presente no nosso país, né? Depois a gente tem no item C, olha lá, déficit estatural no Brasil urbano. O que a gente encontra de déficit estatural no Brasil urbano? Uma queda de déficit estatural, mas isso não quer dizer que a gente não tenha, a gente ainda tem. E olha na área rural, como é que a gente está aqui, ó. A gente ainda tem um número super grande de déficit de crescimento, gente. Isso é super importante, né? Por quê? Lembra que quando a gente fala de déficit de crescimento, isso está muito relacionado à exposição a processo crônico. Então, essa criança, por exemplo, estou falando de criança porque é menor de 5 anos, essa criança que teve prejuízo de crescimento, ela está exposta a essa condição de restrição por muito tempo. E aí, o impacto disso foi aonde? Na questão do crescimento linear. Então, a gente ainda tem isso. Mas os pontos principais aqui são o item E e o item B, que estão caminhando juntos. Ó. Então, esse item E aqui é o que, gente? Aumento no caso de sobrepeso e obesidade. Então, aumento nos casos de sobrepeso e obesidade e aumento do quadro de anemia em menores de 5 anos são hoje problemas que parecem ser super antagônicos, né? Mas que caminham muito juntos e que são reflexos do quanto a população come mal. Tudo bem? Então, olha só que legal, gente. Eu trouxe aqui para vocês esse gráfico de dispersão que associa de forma muito clara algumas variáveis, tá? Eu tirei isso do CDC. A gente tem ouvido falar muito do CDC hoje em dia, que é o Center of Disease Control. É um centro de monitoramento americano da condição de saúde da população. Então, a gente tem vários reportes da OMS e do CDC que são mencionados, tá? Então, o que se observa aqui? Um gráfico de dispersão. Então, olha, vocês podem perceber que a gente tem vários pontinhos e cada pontinho é uma amostra, é uma pessoa que participou do estudo, né? Então, mostra como eles estão dispersos ou como eles estão distribuídos dentro de um gráfico. E esse gráfico de dispersão, ele mostra a correlação entre duas variáveis. Esse primeiro aqui está relacionando o quê? A obesidade e a inatividade física. E essas duas variáveis, elas têm uma correlação proporcional. O que quer dizer isso? À medida que eu aumento o número de obesos, eu aumento também o número de inatividade física. Então, é uma relação que está associada. Quanto mais inativo eu sou, maior é a chance de eu me tornar obeso. Essa mesma lógica vem nesse segundo gráfico de dispersão, que também associa inatividade física com diabetes, olha lá. E doenças não transmissíveis, que é o que a gente já falou da transição epidemiológica, ó. Então, à medida que eu vou aumentando os meus casos de diabetes, proporcionalmente eu aumento o meu nível de sedentarismo, tá? Então, isso aqui é uma correlação proporcional. Se a curva tivesse assim, ó,
seria inversamente proporcional. Significaria o quê? À medida que eu diminuo os casos de diabetes, eu aumento os casos de inatividade física. Quando tá caidinho, ó, é inversamente proporcional. Como tá indo lá para cima, é proporcional. Quando um acontece, o outro acontece junto. Deu? Vamos seguir, então. E aí eu trouxe aqui um estudo para vocês que foi feito tentando mostrar para a gente algumas pistas do porquê que a gente chegou nessa pandemia de obesidade. Porque a obesidade também é pandêmica, né? A gente está olhando para o Covid agora muito assustados, mas se a gente for fazer uma extrapolação do número de casos para a obesidade, a gente também é assustador. A obesidade é uma pandemia, tá? Então, olha só, a gente tem algumas peças-chave aí que justificam de forma muito clara essa pandemia. Vamos ver se alguma dessas coisas que eu estou comentando soa muito estranho. Aumento em tamanho de porções. Não acontece isso, a gente não está tendo um aumento, tanto em fast food, aumento no tamanho de pratos, né? Então, isso é um fato. E à medida que eu aumento porção, se eu não escolher muito bem o que eu como, eu estou aumentando caloria. Uma outra coisa que eles falam nessa pesquisa também, gente, e essa pesquisa, ela faz esse reconhecimento de uma maneira geral, para a população mundial mesmo. Então, o que a gente percebe aqui está acontecendo no mundo, tá? O que eles percebem também? É o consumo de alimentos muito palatáveis, né? Então, o que são aqueles alimentos palatáveis, gostosos, que tem um sabor mais agradável, que estão muito relacionados com o que a gente chama de comer hedônico. Aqueles alimentos que têm muito sal, né? Automaticamente muito sódio, muito açúcar e muita gordura. Então, além do ter um aumento de porção, esse alimento é mais palatável e tem uma caloria muito grande e mais do que isso, gente, tem um potencial inflamatório muito grande. Quando a gente lê artigos de inflamação, de obesidade, a gente tem, por exemplo, o ácido graxo saturado, principalmente o palmítico, que tem um potencial inflamatório super alto, tá? Então, tudo isso está super alinhado, né? Muito coerente com o que a gente está observando. E junto com isso a gente tem o fácil acesso a alimentos processados, ultraprocessados, né? Então a escolha dos alimentos pautada muitas vezes na conveniência, o que é mais fácil de comer, tá? Então faz sentido, né, isso. Olha lá, uma ilustração só para a gente dar uma comentada. Então, no aumento do número de porções, né? E olha só esse dado que foi colocado aqui pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Eles fizeram um estudo avaliando qual era a média calórica que a população tinha em 1970 e em 2008. Olha só, em 1970, uma média de 2.170 calorias. Em 2008, teve um aumento de quase 500 calorias dia. Então, vocês imaginem, um aumento de 500 calorias dia, de forma equivocada nas escolhas. Qual é o impacto que isso tem ao longo de anos? É o que a gente está vendo mesmo, tá? E aí a gente tem o Vigitel, que vocês já ouviram falar, mas eu trouxe alguns dados aqui do Vigitel, gente, que acho que merecem uma atenção toda especial, né? O Vigitel também é um estudo super importante, que serve para a gente como termômetro da condição de saúde da nossa população, né? E olha só, se alguém quiser comentar, fica à vontade, libera o microfone, tá? Olha só, então, aqui a gente tem duas figuras ilustrando a distribuição percentual para homens e para mulheres acima de 18 anos, com IMC acima ou igual a 30, ou seja, obesos. Quando a gente fala de homens, olha só, a gente tem aqui Manaus, né, como a localidade de maior prevalência. E quando a gente fala de mulheres, olha que curioso, Rio de Janeiro. Isso me chamou a atenção, porque o Rio de Janeiro tem um apelo, né, de forma física tão importante, onde a gente achou o número de casos maior aí de obesidade, ó, 25% das mulheres com uma idade maior ou igual a 18 anos, tá? Então, aqui só uma questão descritiva da doença. Olha São Paulo, onde está aqui, ó, com relação a homens, então, uma posição aí até meio um pouco mediana, né?
E aqui, quando a gente fala de mulheres, vamos ver onde a gente está. Onde está São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Aqui, ó, já está mais 22%. Está bem perto ali do desvio à direita. Olha isso aqui, gente. Então, percentual ainda de obesos, né? Adultos, associando com escolaridade. Os últimos registros que a gente teve de Vigitel, não tinha uma correlação tão forte entre nível de escolaridade e obesidade, mas aqui a gente começa a perceber que isso tá sendo notificado de novo. Olha só. Então, anos de escolaridade, então menores anos de escolaridade estão mais associados a uma frequência de obesidade, principalmente na mulher, ó, principalmente no gênero feminino, tá? Além disso, o que a gente percebe? Olha esse dado, gente, que está muito relacionado com o consumo alimentar. Então, percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças em 5 ou mais dias da semana. Então, o nosso ponto de partida já está abaixo do esperado, né? O que é o meu esperado para consumo de frutas e hortaliças? Consumo diário, quando eu falo de 5, está abaixo disso, né? Consumo diário de 3 a 5 porções de frutas e de 400 gramas de vegetais, né? Então, já estou partindo aí de uma referência que não é tão ideal. Mas olha só, quando a gente observa esse item também para a população adulta, acima, maior ou igual a 18 anos, né? Aqui independente de estado nutricional, aqui eles não falaram quem era obeso, quem não era, tá? Só a idade, o ponto de corte e o gênero. Olha o que a gente percebe, gente. Na população de 18 a 25 anos, a gente tem só 28% das mulheres que fazem esse consumo. A maior parte da população come muito abaixo disso, né? Quando a gente fala de homens, o dado é muito parecido. A gente encontra perspectivas melhores com o passar da idade, olha, 65 anos e mais. Por que isso ocorre, talvez? Né? Será que existe uma preocupação maior, a presença de doenças, né, crônico não transmissíveis que fazem essa pessoa ter essas escolhas mais saudáveis? Uma escolha alimentar menos pautada em conveniência? A gente não sabe, mas é um dado aqui para a gente refletir e pensar que mesmo na faixa etária de maior frequência, isso ainda é muito baixo. Quer dizer, menos da metade da população, gente, tá? Desta faixa etária. Opa, olha isso aqui, falando de tempo de tela, né? Então, percentual de indivíduos que despendem de 3 ou mais horas do seu tempo assistindo TV, celular, alguma coisa assim, tá? De acordo com gênero e faixa etária. Olha só, pessoal, para indivíduos com mais ou 18 anos. Se a gente olhar homens ou mulheres, aqui é muito parecido, acho que a gente já pode até focar na população como um todo. Cerca de 81% da população de 18 a 24 anos de idade despendem de 3 ou mais horas do seu tempo livre assistindo em tempo de tela, gente. É um dado assustador, né? Muita gente, e justifica esse sedentarismo tão grande que a gente está observando, né? Populações mais jovens e que em tese deveriam ser mais ativas, porque tem mais habilidade, mais disposição, mais energia, e são as que ficam mais tempo na tela. Até na população de menor ocorrência, que está justamente relacionada aos idosos, né, a gente também tem um dado bem assustador, quase metade da população. Então, acho que todos esses dados que a gente está vendo e que o Vigitel descreve de forma tão clara, justificam esse cenário epidemiológico que a gente está vivendo, tá? Olha isso aqui, então, gente. Então, com o passar do tempo, então, desde 2006 até 2018, a gente teve um aumento de 31% nos casos de excesso de peso e 68% nos casos de obesidade, né? E a tendência é um aumento ainda maior, né? Então, se a gente for pegar a nossa população, a gente tem, olha só, mais da metade da população brasileira com excesso de peso. Tudo bem? Se a gente for jogar isso aqui para números, olha quanta gente, tá? Muito bem. Então, a partir daí, o
que a gente começa a discutir? O nosso referencial de diagnóstico nutricional começa a mudar, né? Quando a gente pega a década de 70, década de 80, o que será que a gente usava mais para fazer diagnóstico nutricional, né? Quais eram os nossos principais indicadores, baseados em todo aquele cenário epidemiológico que a gente teve? Peso, altura, mas quando a gente fala em parâmetros bioquímicos, era albumina, proteína geral, né, total, retinol. Hoje em dia, quais são os nossos indicadores para avaliar estado nutricional, condição metabólica, lipidograma, glicemia, né? Então, olha como o nosso tipo de assistência, o nosso tipo de indicador muda conforme a realidade epidemiológica que a gente tem, tá? Isso não quer dizer que a gente não vai usar aqueles indicadores que a gente usava anteriormente, mas hoje a gente usa com muito mais frequência esses indicadores que estão relacionados a essa condição de excesso. E aí, pensando nisso, eu trouxe alguns indicadores que a gente usa muito fortemente para identificar o quê? Risco cardiometabólico, tá? Então, queria começar falando de peso, por quê, gente? Porque a gente sabe que o peso é a medida mais utilizada, ela não é a mais sensível, ela não é a melhor, mas ela é a mais barata, ela é a mais rápida, ela tem uma boa correlação com a adiposidade quando a gente extrapola essa medida para a população, né? Então, por exemplo, quem aí está fazendo estágio em saúde pública, em saúde coletiva, tem alguém? Ou passou já por saúde pública? Eu fiz UBS, né? Eu fiz em UBS, agora eu estou em UAN, à distância, né? Agora você está à distância, né? Em UBS, Sheila, você fazia IMC ou você fazia alguns outros índices mais específicos? Só IMC, peso e medidas da cintura. Então, só quando era mais gordinho, que aí a professora indicava medir o braço. Só então a gente não tinha dobra, bioimpedância, nada disso, né? Então, quando a gente fala em nível de assistência básico, saúde coletiva, pouco se usa de dobra, né? Área muscular do braço. A gente trabalha mais com essas medidas mais gerais. E o IMC cabe muito bem aqui, porque ele é um bom preditor de gordura corporal, tá bom? A gente sabe que ele não vai traduzir efetivamente a composição corporal desse indivíduo, mas como um instrumento de triagem, ele funciona bem, tá bom? Então é só a gente saber compreender em que contexto a gente vai trabalhar com esse indicador. Uma outra questão que eu queria falar com vocês é a questão do somatotipo. Eu não vou entrar a fundo aqui, eu vou só apresentar o contexto para vocês, até porque, gente, trabalhar com somatotipo é uma coisa super complexa. Não sei se vocês já leram ou já viram alguma coisa a respeito, mas a gente tem umas equações matemáticas que são bem complexas. Mas eu acho que é legal vocês saberem disso, né? Então, esse foi um princípio que foi colocado por um pesquisador chamado Sheldon, tá? E hoje em dia, trabalha-se muito, a gente não vai entrar no mérito se isso é adequado ou não, mas trabalha-se muito na questão do somatotipo com o tipo de aptidão física que você tem. Então, na área de esporte, por exemplo, de acordo com a modalidade esportiva que você tem lá, o atleta ou o competidor, prioriza-se um esportista ou um atleta com um determinado somatotipo. Então, por exemplo, quando você vai falar de um corredor, a gente fala de uma pessoa que tem um perfil mais ectomorfo. O que é isso? Esse ectomorfo é esse primeiro aqui, ó. É uma pessoa mais delgada, né? Uma pessoa mais leve, que tem uma constituição com pouca gordura corporal. A gente tem músculo pouco aparente, diferente desse mesomorfo aqui que tá aqui na região central, onde a gente consegue ver de forma muito clara a musculatura, né? Então, essa pessoa, pelo fato de ser mais leve, mais delgada, talvez ela tenha mais aptidão para correr, para ser um velocista, por exemplo, tá? Agora, num esporte de força, de resistência,
talvez a gente tenha aí um somatotipo mesomorfo, né? Que tem uma estrutura, um arcabouço muscular maior, mais resistente, com mais força, né? E o que a gente encontra na maior parte da população é um perfil mais endomorfo, que está muito relacionado ao que? A curvas mais arredondadas, maior excesso de gordura, maior volume abdominal, né? E muitas vezes muito mais associado com excesso de peso ou obesidade. Então, é o perfil endomorfo. Então, apresentar para vocês um contexto que precisa de uma leitura adicional, de um estudo adicional, mas, né, para quem que tiver aí mais curiosidade ou mais interesse, caminhar nessa questão dos somatotipos, tá? Então, a gente usa também é um indicador a mais para o teu processo de avaliação nutricional, lembrando que em alguns casos ele é avaliado junto com aptidão. Circunferência corporal, que vocês já sabem, né? E claramente a gente sabe que o tipo androide está muito mais relacionado a risco de desenvolver o que a gente chama de desmetabólise. Então, um paciente desmetabólico, que é conhecido como risco cardiometabólico, risco para essas doenças que a gente já viu, porque tem esse acúmulo de gordura central. Mas como é que a gente trabalha com essa medida? A gente pode trabalhar com essa medida de forma só isolada, né? Então, você faz lá a medida de circunferência corporal, ou você pode associar com o quadril, e aí tem o que a gente conhece e trabalha muitos anos, com risco de a relação de cintura-quadril, mas eu queria apresentar para vocês, né, que fala também de risco cardiometabólico, olha lá, de acordo com gênero, faixa etária, eu tenho o risco cardiometabólico, mas eu queria chamar a atenção para vocês de um outro indicador que é o índice de conicidade, né? Não sei se vocês já ouviram falar, ele foi proposto por Valdez. Ele é um índice que muitos pesquisadores substituíram a relação cintura-quadril pelo índice de conicidade, tá? Então, o que ele mostra? Eu vou passar outra tela que eu acho que mostra melhor o que esse conceito, o que esse índice ele demonstra. Ele também está associado como um preditor de risco cardiometabólico, né? Mas o que o Valdez ele fala? Ele fala assim que a forma física, né, ela tem uma relação direta com o risco cardiometabólico que a gente tem, e quanto mais esse indivíduo ele se aproxima do que ele chama de duplo cone, ó. Então aqui é triângulozinho invertido. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma maior quantidade de gordura nessa região. E que quanto mais próximo dessa posição ou desse formato eu tiver, maior do que 1 será o meu índice de conicidade. Quanto mais próximo de 1 eu tenho, de forma mais importante, a minha distribuição corporal se assemelha a um cilindro. Então, eu vou ter menos depósito de gordura central, ó. À medida que eu aumento meu depósito de gordura central, eu tenho aqui um duplo triângulo, ó, e uma maior adiposidade central. Essa medida é uma medida super fácil da gente fazer. Então, a gente tem essa régua, né? Onde eu começo a ter um ponto de corte crítico na ordem de 1,24 ou mais, ó, tá? Quando eu tenho 1,24 ou menos, eu tenho um formato corporal próximo de um cilindro, então eu tenho um menor risco cardiovascular. E como é que eu faço esse índice de conicidade? Então eu tenho lá a circunferência de cintura, só que essa circunferência de cintura precisa ser em metros, gente, tá? Então, eu vou fazer o quê? Vamos supor que eu tenho um indivíduo com 90 centímetros de cintura. Eu vou pegar 90 e vou dividir por 100. E aí, eu consigo transformar essa medida em metro. Ó. Então, fica 0,9 dividido por 0,109. Isso é uma constante, tá? Vai ser sempre isso. Vezes a raiz quadrada de peso dividido pela estatura. Desculpem que falta um Tzinho aqui, tá? Então, faço essa conta, faço a raiz quadrada e aplico esse valor. Esse índice que der, eu vou colocar nessa régua.
tá bom? E aí, quanto mais próximo de 1,24 a 1,73 tiver, maior o risco de um risco cardiometabólico que esse indivíduo tem. Uma outra medida que também está muito associada à adiposidade é a circunferência de pescoço. Então, a gente teve aí o Stable em 2013 que pontuou essa medida e percebeu que ela tem uma boa correlação com risco cardiometabólico. Aqui eu estou deixando os pontos de corte para vocês, que é um outro indicador que também está sendo muito utilizado como preditor de risco cardiovascular. Tá bom? E aqui uma outra medida, um indicador de gordura também que vocês devem ter visto na disciplina de avaliação, que é a área de gordura do braço, né? Que eu preciso, então, de circunferência de braço e de dobra cutânea para avaliar e fazer essa conta. A gente tem as tabelas de Frisancho, que a gente compara, como vocês viram lá em avaliação nutricional, e se essa medida for maior do que P90, eu classifico esse indivíduo como obeso, que tem excesso de adiposidade. Tá bom? Então, essas são algumas outras medidas que a gente tem usado muito dentro desse cenário epidemiológico que a gente se encontra. Certo, gente? Muito bom. Então, deixa eu parar aqui o compartilhamento da tela. E queria saber de vocês, deixa eu abrir aqui que eu tenho muita dificuldade em voltar para a tela normal depois, sabia? Stop share. Pronto, voltei. E aí, gente, vocês entenderam? Tem alguém no chat aqui, deixa eu ver. Ô, Antônio, você calculou seu índice? Deu 1,27? Entendi, então você tá ali naquela linhazinha, né? Do dismetabólico. Hoje a gente usa um termo muito legal que chama dismetabólico. Tem o eumetabólico, que é aquele indivíduo que está numa condição metabólica ok, controlada. E a gente tem o dismetabólico, que é aquele indivíduo que já tem algum risco, né? A gente pode afirmar, mas que tem um risco para ter aí doenças, tá? A Sheila, Antônio e suas contas. Pois é. Pessoal, tudo bem? Alguma dúvida? Pode abrir os microfones, falem comigo agora, por favor. Tranquilo? Certo. Beleza, então seguimos aí a semana. Semana que vem a gente tem a aula de idoso. Na aula de idoso a gente vai ter estudo de caso. Então a gente volta para aquele esquema. Eu quis mudar um pouco a dinâmica, acho que é bom, né? Para não ficar muito... Mas a gente volta para estudo de caso. E aí a gente vai ver outros indicadores, vamos discutir outras questões, inclusive a perda de massa muscular no idoso. Professora, a senhora vai postar com antecedência para a gente poder olhar esse material? Estudo de caso? Vou postar. Eu tento sempre postar até o fim de semana. Acho que eu tenho postado até segunda, não tenho? Até domingo, por aí. Eu tenho feito um esforço aí para até domingo estar disponível para vocês. Sim. Tá bom? Para vocês poderem olhar com calma, para a gente tirar as dúvidas. Tudo bem? Domingo? Até domingo? Então tá. Professora, eu mandei uma mensagem no chat particular da aula. Não sei se você chegou a ver. Se você puder me responder ainda hoje. Agora aqui? Não nesse daqui do vídeo. Lá na aula mesmo, tá? Tá bom, Ana. Eu dou uma olhada, te respondo. Saindo daqui, eu já te respondo. Tá bom, obrigada. Tá bom? E aí, gente, tudo bem eu gravar essa aula e disponibilizar o link para vocês? Porque aí eu sei que tem gente que não está conseguindo ver, ou mesmo quem viu quer ver de novo, né? E aí vocês ficam com a aula, tá? Obrigada, viu, pessoal? Boa noite. Bom dia. Boa noite. Boa noite, Até semana que vem. Boa noite. Tchau. Tchau. Até. Até. Tchau.